paz seja contigo, amém? Estamos aqui ao vivo com todos vocês aqui nesta live maravilhosa qual o Senhor nos preparou. Os irmãos que já estão começando a entrar aqui na live, são 199 pessoas ao vivo comigo e aqueles que vão entrar aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe ricamente a sua vida, amém? Já estamos aqui em pé com a nossa Bíblia em nossas mãos, por gentileza, se vocês têm uma Bíblia na sua casa, vamos pegar ela, amém? Vamos abri-la, vamos ler. A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e nós vamos ler aqui o versículo 13. Quem encontrou aí diz amém? Amém. Oh, maravilha, amém? Vamos ler comigo, irmãos, versículo 13, todos juntos, vamos lá. 1, 2 e 3. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Maravilha, amém? Glórias a Deus. Se você não orou, ainda dá tempo de orar comigo. Vamos desconectar, irmão, de tudo que está fora desse ambiente, amém? Não vamos deixar a tristeza, a angústia, a preocupação, amém? Entrar na nossa mente, no nosso coração, porque nós viemos aqui para quê? Para adorar a Deus. Nós viemos aqui para quê? Para adorar ao Senhor. Enquanto nós estamos adorando, bendizendo o nome santo do Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família que ficou lá, Ele cuida daquela pessoa que você, aleluia, está intercedendo, Ele cuida de todos os detalhes, Ele abre porta de emprego, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz tudo novo, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, então vamos lá, fecha os teus olhos, amém? Encurva a sua cabeça por reverência, por respeito, amém? E oremos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, eu já me encontro aqui na tribuna, Senhor, aqui neste altar santo. Papai, eu lhe peço, Senhor, aqui nesta noite, envia teu anjo, Senhor, coloca teu anjo, meu Pai, à direita desta tribuna, coloca, meu Pai, o teu anjo, meu Pai, à esquerda aqui desta tribuna, ponha teus dois anjos, meu Pai, lá no portão como sentinelas, meu Pai, guardando esse recinto, guardando este lugar, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, na obediência, ouvindo os seus conselhos, meu Pai, o Senhor vai tratar, o Senhor vai cuidar, Senhor, dos maiores problemas que nós estamos enfrentando, seja tristeza, angústia, desespero, aflição, seja ansiedade, seja o que for, o Senhor, Ele vai cuidar, o Senhor vai trazer esperança para aqueles que já perderam a esperança, o Senhor tragará o Senhor tragará Ele trará alegria ao seu coração, as lágrimas, aleluia, que você tem chorado, Ele vai enxugar as lágrimas, não importa onde você esteja, porque se você está ouvindo a minha voz, o Espírito Santo de Deus alcançará, assim como essa palavra, aleluia, Davizinho, ele estava no pasto, mas Deus estava vendo. Eu sei que você está me ouvindo agora, não somente aquelas pessoas que estão comigo, mas também os ouvintes, viu? Deus, Ele te viu onde você está, Ele está te contemplando onde você está, e do jeito que você se encontra, você não vai permanecer, porque assim como o Senhor teve encontro com o rei Davi, chegou a sua vez, a hora é agora dele fazer a diferença na tua vida, será tudo novo. Enquanto eu estou orando, o Senhor está derramando a unção de Deus está descendo sobre este santo lugar.
Suririanda deixa esta unção descer sobre a tua vida, sobre o teu coração. Enquanto essa unção desce, o mal não permanece. Onde essa unção desce, o mal não fica. Onde essa unção desce, o problema é resolvido para a honra e glória do santo nome do Senhor. Meu Pai, que não haja, meu Pai, distração aqui neste culto. Nós não vamos, meu Pai, emprestar a nossa mente, o nosso coração para tirar, Senhor, da tua plena vontade. Fala com a tua igreja, fala comigo, porque desejamos ouvir a tua voz e aprender do Senhor mais e mais. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Maravilha. Podemos nos assentar, irmãos. Se assentem, amém? Louve o Senhor com palmas bem forte para Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Irmãos, se vocês vieram aqui, foi para adorar a Deus. Coloque isso, irmãos. Eu sei que tem muitas coisas, irmãos, que às vezes não nos deixam conectar com Deus. Mas se nós viemos para a casa de Deus e pedimos, Senhor, eu vou lá na tua casa, fala comigo. Chegou o momento dele falar contigo. Mas pastor, é um estudo. Mas mesmo sendo um estudo da palavra de Deus, ele revela o oculto, escondido e o profundo. Irmãos, o tema aqui nesta noite, na Bíblia, onde vocês estão com a Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 16, tem um título aqui que diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Mas o título que eu vou colocar, Davi é ungido rei. Amém? Bom, irmãos, é bom aqui, eu sei que a maioria das pessoas já conhece essa passagem, amém? Mas é muito bom relembrar, porque é edificante, amém? E quem não sabe, logicamente, vai aprender. Então, irmãos, desconecta do mundo, se conecta com Deus. Se conecte com o Espírito Santo. Se você quer ver Deus batalhar as tuas batalhas, se você quer ver Deus guerreando as tuas guerras, você precisa desligar de tudo que está na tua volta. Nem se o mosquito, aleluia, entrar nos teus olhos, você não vai tirar a tua atenção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amém? Irmãos, vamos à introdução aqui, a introdução dessa mensagem linda, maravilhosa da palavra de Deus, que diz assim, que definindo o verbo ungir, né? Todos já sabem, né? Óleo de unção, né? O verbo ungir, explicando, querida igreja, aqueles que eram escolhidos por Deus, amém? Para serem reis em Israel. Eles eram ungidos com azeite, igreja, e faremos, aleluia, hoje nós vamos falar, eu creio que vai dar tempo, né? Hoje nós vamos falar também da rejeição de Saul, tá? Da escolha divina de outra pessoa para ocupar o trono real. Veremos também aqui nesta noite informações e detalhes sobre a vida de Davi, que ele foi o escolhido de Deus. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. E que mais? Vamos também aqui falar de Davi, que era o escolhido de Deus para substituir Saul. E vamos falar também aqui 3 verdades sobre a unção. E por fim, né, no encerramento aqui dessa ministração, concluiremos que nós estamos falando sobre o reinado de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Que é a coisa mais linda quando Deus nos escolhe, amém? Definição, querida igreja, do termo de ungir. O verbo ungir significa untar ou friccionar com óleo, amém? Isso é o significado de ungir, né? Mas hoje nós vamos aqui, não vou falar tudo porque não vai dar tempo de falar tudo aqui. Vamos ver aqui se eu posso falar mais alguma coisa que talvez os irmãos não saibam. Sim, vamos lá então. Então, irmãos, a unção era para ungir reis, sacerdotes, profetas, amém? Que recebiam essa unção, amém? Eles eram ungidos, né, no sentido de uma separação especial para um ofício ou função. Então, era isso que eles usavam, amém, para ungir. E quando eles ungiam, amém, o azeite, ele era derramado, irmão, sobre a cabeça do rei, como símbolo de sua consagração e também de seu ofício, amém? Devido ao costume de ungir os reis, amém, a frase era ungido do Senhor. E depois, irmão, tornou sinônimo de rei.
tá? Agora vamos falar aqui, irmãos, sobre a rejeição do rei Saul e a sua substituição. Irmão, por causa da sua rebeldia, tudo aconteceu por causa do quê? Da rebeldia, porque Deus, ele fala e a pessoa não ouve, Deus fala, a pessoa continua fazendo o que está fazendo, e Deus fala, quando Deus vê que não vai ter mudança, aí ele muda a situação. Tudo começa por causa do quê, igreja? Por causa da sua rebeldia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Saul, ele foi rejeitado para não mais exercer o reinado sobre a nação de Israel. Pensa, irmão, tá certo que a escolha do rei Saul não foi dada por Deus, mas sim dos homens, né? Mas pensa, alguém que se tornou rei, de repente, Deus tira, amém, do comando ali do reinado da nação de Israel, amém? Ele ficou, igreja, ocupando o cargo, mas o Senhor já não era mais com ele, pois tinha rejeitado. Quantas pessoas, irmãos, está exercendo o cargo, está fazendo e refazendo, mas Deus já não é mais com ele. Por quê? Porque Deus o rejeitou. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 14. O reino de Israel, querida igreja, ele seguia a regra de hereditariedade. Amém? Ou seja, era de pai para filho. No entanto, querida igreja, quando pecou o rei Saul, presta atenção aqui, ele perdeu, amém, o quê? A hereditariedade do seu reino, e Deus concedeu o trono ao outro. Muitos achavam porque Deus não mais quis Saul como rei, falou assim, o próximo vai ser o filho, né? Não. Deus dá a outro. Por isso que eu falo para os irmãos, quando você não dá crédito no seu chamado, quem o Senhor te chamou, amém? Outro irá te substituir. Amém? Vamos lá continuar aqui, irmãos. Então, quando pecou Saul, ele perdeu esse direito. Ele perdeu qual direito? De hereditariedade do seu reino de Deus, e concedeu o trono a outro que não era seu parente, porque Davi não era parente de Saul. Porém, querida igreja, agora não subsistirá o teu reino, mas já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Deus estava procurando, Deus estava buscando alguém conforme segundo o seu coração. Ele já tinha, querida igreja, ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aí vem, querida igreja, a escolha de um novo rei de Israel. Quem sabe nesta noite está acontecendo a mesma coisa. Não é indiferente. Quantas pessoas, irmãos, Deus, ele confia que nós façamos a nossa parte, e nós, por causa de rebeldia, não queremos fazer aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que ele nos mandou. Ele vai dar aquilo que era seu, que você acha que é seu, aleluia, para outro. E nesta noite, Deus já começa a escolher um novo rei para Israel. Glória. Igreja, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que o Senhor incumbiu o profeta Samuel a tarefa de ungir um dos filhos de Jessé. Igreja, e ao chegar na casa de Jessé, os 7 filhos, aleluia, foram apresentados a quem? Ao profeta. Mas nenhum, querida igreja, deles foi escolhido pelo Senhor. Então o profeta Samuel, querida igreja, presta atenção aqui, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, aleluia, o profeta, irmãos, está ali naquele lugar para fazer o que Deus tinha o quê? Ordenado. Então Samuel perguntou: acabaram-se os moços? E ele respondeu: ainda falta o menor. Amém? Falta quem? O menor, que está apacentando as ovelhas. Ou seja, Davi era o filho dele, que estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Amém? Era o último filho de Jessé.
como está escrito lá no livro de 1 Samuel 16:11. E Jessé, querida igreja, então mandou chamá-lo. E ao chegar Davi, foi ungido pelo profeta, e o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Pensa, irmão, Davi estava lá com as ovelhas de seu pai. E quando recebeu a notícia que seu pai Jessé tinha chamado para ir para a casa, porque ali estava o profeta Samuel, pensa como foi o susto desse menino, porque todo mundo conhecia a fama do profeta Samuel. Todo mundo sabia que o profeta Samuel era um homem de Deus. Amém? E tinha até medo, irmão, quando recebia um profeta em casa. É de paz ou não é? Mas presta atenção aqui, irmãos. Davi, ele foi ungido, amém? Foi ungido, sabe? E todos os seus irmãos que ali estavam, o seu pai, ouviu a unção de Davi. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E é isso, irmãos, quando a unção de Deus, ele desce sobre a minha vida, o que está acontecendo? Que o Senhor, ele quer se apoderar de mim. Amém? Ele quer apoderar da sua vida, ou seja, as suas vontades não serão mais as suas vontades, mas serão a vontade de Deus. Os seus desejos já não será mais o seu desejo, mas o desejo de Deus. Quem está entendendo? Deus já começa a movimentar dentro de Davi. Aleluia! A escolha de Davi, querida igreja, contrariou a lógica humana pelos seguintes fatores. Presta atenção aqui. Davi não era o primogênito. Então, se fosse para ser rei, ele tinha que ser o quê? O primogênito. E ele não era. 1 Samuel 16:11. Na época, querida igreja, Davi não fazia parte do exército de Israel, porque ele não tinha idade suficiente. Já poderia o quê? Descartar, né? Vamos lá. Também, lá no livro de 1 Samuel 17:13. E Davi, querida igreja, era um simples pastor de ovelha. Ou seja, ele não estava à altura para realizar, amém, para se tornar um rei de Israel. Mas Deus, ele quebrou todo esse protocolo. Livro de 1 Samuel 16:11, 1 Crônica, capítulo 17, versículo 7. E abaixo, querida igreja, destacamos algumas informações importantes sobre Davi. E eu noto, querida igreja, que seu nome, o nome de Davi significa qual significado? Amado. Já começa por aí. A sua história, querida igreja, está registrada em mais de 60 capítulos da Bíblia, para quem não sabe. Cerca de 60 referências são feitas a ele. E também lá no Novo Testamento. E além de figurar, querida igreja, a genealogia do Senhor Jesus, Mateus 1, versículo 1. E até hoje, irmão, ele é lembrado como o maior rei de Israel. Tem glória a Deus aí? Por 2 vezes na Bíblia, querida igreja, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14 e Atos capítulo 3, versículo 22. Dá glória a Deus, irmão. Bate palma. Glória a Deus. Sua família. A escritura, querida igreja, ele traz a genealogia de Davi, amém, várias vezes, sendo a primeira vez lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18 até o 22, e ele é o que, igreja? Ele é descendente direto de Judá, amém? De Pérez, de Esrom, amém? De Rom e de Abinadab e de Nasson, amém? De Salmão e de Boaz, o marido de Ruth, aleluia. Amém? Obed, filho de Boaz e Ruth, e Jessé, aí vem Jessé, seu pai, amém? Davi, ele era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um efrateu de Belém, amém? 1 Samuel 17, do 12 até o 14. Agora vamos falar da sua ocupação. Davi, querida igreja, ele tinha como principal ocupação pastorear as ovelhas de seu pai. Já desde pequeno ele já tinha o quê? Ele tinha um ofício, ele tinha responsabilidade. Amém? 1 Samuel 16, versículo 11. E como pastor, querida igreja, ele aprendeu a cuidar dos animais, bem como de protegê-lo dos predadores que existiam naquela época. E essa experiência para Davi, querida igreja, o ensinou pelo menos 2 coisas. Primeiro, a depender do Senhor.
É isso que Deus ele quer que você aprenda, que dá trabalho para fazer. Mas nós precisamos do que, igreja? Depender do Senhor. Conforme ele mesmo diz ao rei Saul, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Número 2. Lhe deu a chance de aprender a coragem que ele veio a usar em seus anos como guerreiro. Olha para você ver, irmão. Deus deu a ele a chance, amém? Ou seja, deu a ele coragem, amém? Para que ele pudesse usar isso ao seu favor, para que ele se tornasse o quê? Guerreiro. E as suas habilidades, amém? Davi, querida igreja, ele possuía muitos talentos. E quando o rei Saul, ele estava ali atormentado pelo espírito maligno, como todos sabem, o seu servo lhe aconselharam que ele mandasse chamar alguém que tocasse harpa. E adivinha quem é essa pessoa? Davi. Então ele mandou que lhe trouxesse alguém que lhe tocasse bem, e um dos moços lhe disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra e prudente, em palavra e de gentil presença. Por isso, irmão, não serve somente, sabe, ser servo, mas você também tem que aprender, tem que ser habilidoso. Davi, ele não sabia somente cuidar das ovelhas de seu pai, mas ele também sabia tocar harpa. E você? O que você é? Qual é o teu talento para com Deus? Pastor, eu não tenho tempo. Então procura achar tempo, porque Deus ele vai pedir de cada um de nós, amém? E um dos moços lhe disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, um belemita que sabe tocar e é valente. Olha as qualidades. Ele era valente e vigoroso, um homem de guerra, prudente em palavras. Até para falar era prudente. E de gentil presença, ou seja, a aparência dele era muito bonita, amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, igreja, e Davi, ele se destaca-se pelo seu talento musical, a sua bravura, a eloquência da sua aparência, mas sobretudo pela presença do Senhor em sua vida e o Senhor com ele. Ou seja, irmão, nós temos que estar preparados para servir. Aleluia. E muitas vezes nós não queremos aprender, e muitas vezes nós não queremos se esforçar, amém? Davi, irmão, para chegar aonde tinha que chegar, ele precisou aprender muitas coisas. E quem que ensinou ele todas essas coisas? O Senhor, o nosso Deus, amém? O Senhor, nosso Deus, era com Davi, o Senhor era com ele. Davi, querida igreja, ele possuía um total, aleluia, de 7 características de alguém muito especial. Olha para você ver, ele tinha. Será que você também tem? Davi, querida igreja, ele foi ungido rei de Israel, e acerca, querida igreja, da unção de Davi como rei de Israel, devemos destacar, aleluia, 3 aspectos na sua vida. Vejamos aqui comigo. Número 1, a unção separou. Quando você recebe a unção, querendo ou não querendo, você vai ser o quê? Separado. Patrícia, mas eu não quero isso, não. Mas a partir do momento, quando você recebe essa unção, a unção vai te separar. A unção separa a pessoa ungida para o seu ofício, falando sobre o seu caráter sagrado, de sua chamada, da sua comissão. Aleluia. E assim foi com Davi. Ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Era necessário que todos os seus irmãos vissem Davi sendo ungido. Aleluia. Era uma coisa até difícil para os irmãos de Davi ver Davi sendo ungido, porque eles se achavam. Eles achavam que eles eram alguma coisa. E Deus fez que cada um dos irmãos de Davi visse com os olhos dele a unção sendo derramada sobre a vida de Davi, para que todos não tivessem dúvida que foi o Senhor que o escolheu. Falando sobre o seu caráter sagrado, de sua chamada e sua comissão. E assim foi com Davi. Amém? Ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. 1 Samuel 16, 13. Às vezes é necessário, irmãos, Deus ungir você
na vista daqueles que acham que você não é nada. Aleluia, às vezes é necessário, aleluia, Deus mostrar, para que quando esse tempo se cumprir, você, nossa, eu estava naquele dia, eu vi Davi sendo ungido, aleluia, para se tornar rei de Israel, aleluia. Número 2, irmãos, a unção marcou. Quando você recebe a unção de Deus, te marca. Hoje, irmãos, a tecnologia está avançada, nós guardamos, imagens daquilo que acontece na nossa vida, o dia que nós somos ungidos para isso, para aquilo, nós guardamos. Mas quando nós não temos algo para registrar fisicamente, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai marcar isso dentro do teu ser. Davi jamais esqueceu, querida igreja, o dia que ele foi ungido. Amém? É a mesma coisa, irmão, eu não esqueço a primeira vez quando eu recebi a capa de obreira. Ficou gravada na minha mente. A igreja estava super lotada, nem sei quanto tinha gente, porque a sede era muita gente, né? Eu sendo ali consagrada para ser obreira na casa de Deus. Então, irmãos, Davi ele jamais esqueceu o dia que foi ungido. Então, a expressão da Bíblia diz, desde aquele dia em diante, mostrando o quão marcante foi essa experiência. Sabe por que tem pessoas que não passam por essa experiência? Porque não dá o devido valor no seu chamado. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus está dizendo aqui que hoje Ele quer que seja marcante essa experiência para você nunca mais esquecer em toda a sua vida. Glória. Aleluia. 3, irmãos, a unção capacitou. Quando você recebe aquela unçãozinha aqui, ele te capacita. E tem gente que não dá valor, irmãos. A pessoa ungida, querida igreja, atualmente recebia a virtude divina em nome do Senhor. Então, ou seja, quando você recebe a unção, você recebe a virtude do Espírito de Deus. 1 Samuel 10:10. Foi o caso de Davi também, igreja. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Coisa linda, aleluia, foi aonde que Deus encheu o coração de Davi de coragem, porque para ser aquilo que Deus estava preparando Davi, precisava de coragem, não poderia ter medo, aleluia. 1 Samuel 16:13, e a unção indicava a preparação para o serviço, Deus estava preparando Davi, amém? Então, ou seja, ele não ia ser rei de um dia para a noite, ele tinha que ser o quê? Preparado. Quantas pessoas que a bênção, da noite para o dia? Não, Senhor, tem que ser hoje. Tem que te preparar primeiro, amém? 1 Samuel 10, no 1, 9, 16, versículo 13, Isaías 61, versículo 1. Dá glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, aqui também diz o seguinte também, o reinado de Davi após a morte de Saul. Presta atenção aqui, irmãos. Após a morte do rei Saul, Israel, querida igreja, ele enfrentou um período de turbulência no reino, porque o reino ele foi dividido. Isso porque, querida igreja, comumente, o herdeiro do trono deveria ser o herdeiro do rei Saul. Mas o Senhor havia escolhido quem? Davi, que não era o seu descendente. Vejamos alguns incidentes aqui, querida igreja, desse período. O primeiro, Isbosete. Você sabe quem é Isbosete? Isbosete, irmão, reinou em Israel depois da morte de Saul. Saul, quando ele morreu, todo mundo falou, nossa, agora já vai Davi. Não. Colocaram quem? Isbosete, que era filho de Saul. Depois da morte do rei Saul, Abner, o seu general, colocou o quarto filho de Saul, que era Isbosete, também conhecido como Esbaal, no trono de Israel. Lembra, igreja, que ele reinou sobre Israel, sobre Gileade, sobre as tribos de Efraim e Benjamim, segundo Samuel, capítulo 2, do 8 a 10. Então, Davi já não foi subindo ao trono. Amém? Número 2, aí vem Davi. Depois desses acontecimentos, Davi, ele reina em Judá. Presta atenção, aonde ele reina?
Em Judá. Embora Davi, querida igreja, ele soubesse que um dia se tornaria rei, lá 1 Samuel 16, 13, 23, versículo 17, do capítulo 24 e 20. Naquele momento o rei Saul, ele já estava morto, como diz lá no livro 2 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 16. E apesar de tudo, querida igreja, que estava acontecendo ali, parecer favorável e oportuno, Davi não partiu em busca de apoio dos israelitas. Olha para você ver, irmão. E nem se precipitou em subir em nenhuma cidade de Judá. Olha como era sábio este rapaz, porque ele era muito jovem naquela época. Amém? Sem antes de consultar o Senhor. Ele não fez nada, mesmo que o povo quisesse. Davi não fez, ele foi consultar a quem? O Senhor. Olha o que diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Subirei eu a alguma da cidade de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom, 2 Samuel 2:1. A cidade de Hebrom, querida igreja, ficava na região montanhosa de Judá, cerca de 30 quilômetros do sudoeste de Jerusalém. E nessa cidade, querida igreja, reinou sobre Judá, sabe por quanto tempo? Por 7 anos, meio antes de tornar rei sobre Israel. Então já não foi assim, irmão, da noite para o dia. Então ele ficou 7 anos aonde? Em Judá, amém, como diz lá no livro 2 Samuel 5:5. Irmãos, e a guerra não para por aí. A guerra entre Judá e Israel. E com a existência, querida igreja, de 2 reis daquela época, Davi reinando ali em Hebrom sobre Judá, quem estava lá? Isbosete, filho de Saul, porque ele estava lá reinando sobre Israel, e lá em Manaim, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8 até o 10, os homens de Davi e Isbosete se enfrentaram, sabe de que maneira? Em uma batalha, amém, sangrenta. Irmão, não foi fácil. Amém? O exército de Judá, liderado, querida igreja, por Joabe, o exército de Israel, liderado por Abner, saíram a peleja. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do 3. Amém? E nessa batalha, querida igreja, Davi saiu vencedor. Quando você faz tudo na direção de Deus, não tem como dar errado. Aleluia. Amém? E ele foi vencedor, porque a Bíblia diz que ele foi. A Bíblia nos diz que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. Por quê? Era a vontade de Deus que acontecesse tudo o que aconteceu. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E Abner, amém? Ele foi morto, querida igreja. A traição, sabe por quê? Por Joabe, general de Davi. Amém? Sem que Davi soubesse de fato. Olha a situação que estava acontecendo naquela época. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 22 até o 30. Isbosete, querida igreja, que era o herdeiro do trono do rei Saul, ele foi assassinado, amém? Por 2 dos seus servos. Bom, fizeram tudo contra a vontade de Deus, amém? Mas era necessário, né, que acontecesse tudo isso. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o 12. E Davi, querida igreja, aí sim, ele reina sobre todo Israel. E após a morte de Isbosete, querida igreja, todas as tribos de Israel vieram a Davi e lhe disseram: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo o rei Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava como Israel também. O Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2. Irmão, Davi foi bem recebido. Amém? A Bíblia diz que Davi, querida igreja, reinou, sabe por quanto tempo? Por 40 anos. E não, olha que foi tempo, né? Sendo que 7 anos e meio foi lá em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Irmãos,
ele reinou muito, amém? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, por isso que ele era amado por todos, amém? E era Davi, querida igreja, de 30 anos, quando começou a reinar, isso que o pastor estava falando sábado, né? Que ele perguntou para mim, né? Então, 30 anos, irmãos, olha, já estava lá, já maduro, né? Experiente da vida, amém? Então, com 30 anos, irmãos, quando começou a reinar sobre Israel, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4. E com a coroação de Davi sobre todo Israel, querida igreja, o reino estava firmemente, ou finalmente unificado, mais uma vez. Então, quando é a direção de Deus, irmão, dá tudo certo, amém? A unificação do reino foi um marco importante para a nação israelita. Vejamos aqui comigo. Com a unificação, o único rei, Davi, tornou-se chefe de todo Israel, segundo Samuel 5, versículo 3. A unificação, querida igreja, por fim, a batalha entre Judá no sul e Israel no norte, amém? Segundo Samuel 5, versículo 1. E a unificação, querida igreja, trouxe o quê? Crescimento para o reinado de Davi, segundo Samuel capítulo 5, do 10 até o 12. E com a unificação de Israel, querida igreja, Judá deixou de ser um grupo de tribos rivais para se tornar uma força política unida, respeitada por todos os povos da região. E conclusão aqui, irmãos, amém? A escolha de Davi para ser o segundo rei de Israel nos mostra que ninguém é substituível, amém? Na obra, o que Deus conta até mesmo com os mais humildes dos homens para estabelecer os seus propósitos na terra. E hoje, irmãos, Deus está procurando Davi aqui nesta noite, o Davizinho de Deus. Aleluia. Aleluia. A unção de Deus, irmão, vai descer, aleluia, nesta noite. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele conhece você de dentro para fora, porque Ele formaste você desde o ventre da sua mãe. Aleluia. E Deus sempre escolhe, irmão, os improváveis. Davi era ele era improvável, amém? Ele não era da linhagem, não tinha parentesco com o rei Saul, mas Deus o escolheu, aleluia. E ali Deus, ele foi moldando o seu caráter. Aleluia. Tem pessoas que querem que hoje aconteça da noite para o dia. Não. Deus ali, ele vai te experimentando, vai te preparando, vai te capacitando. Aleluia. Até que você esteja pronto para assumir, enfim, a sua posição. E não foi fácil para Davi, irmãos. Davi foi perseguido. Davi passou por coisas que talvez eu e você, talvez nós não suportaria. Mas Davi suportou porque Davi, ele era escolhido. Davi ele não escolheu para ser rei. Deus o escolheu Davi para ser rei. Aleluia. Davi era muito humilde, aleluia. Davi era um homem, pessoa preparada verdadeiramente para ser aquilo que Deus o tornou e constituiu ele para ser rei. Mas nesta noite, Deus está falando para você, está na hora de você despertar. Aleluia, como nós temos lá no versículo lá primeiro, nós não lemos, do 16, versículo 1, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Nesta noite Deus está rejeitando muitos, aleluia, que poderiam impactar as nações, mas por causa da rebeldia, Deus, ele vai tirar essas pessoas. E fique tranquila, porque enquanto Deus está tirando, Deus já está procurando outros para substituir. Aleluia. Aleluia. Não se desespere, aleluia, porque, irmãos, nós não vê mais pessoas querendo se preparar, estão se preparando sim para o mundo, mas não para o Senhor. Eu sei que, irmãos, nós precisamos trabalhar, porque de lá vem, aleluia, a nossa sobrevivência, que é o pão de cada dia. Mas isso não é o suficiente.
Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que dão mais valor ao materialismo do que o espiritual. Aleluia. E o espiritual, irmãos, tem que, irmão, se igualar ao material. Aleluia. Tem pessoas, irmão, que não quer fazer nada para Deus. Nada. Até mesmo quando a palavra de Deus está sendo ministrada, a mente está longe, ele está desconectado daquilo que Deus está fazendo, porque quando nós vemos na casa de Deus, não é só ouvindo que nos edifica, até mesmo com os olhos fechados, Deus ele começa a derramar um som sobre a tua vida, e abre o campo de visão, e você vai ver que nós não estamos sozinhos nesse recinto. Aleluia. Você viu a oração que eu fiz aqui nesta noite? Pedi para que o Senhor colocasse um anjo à direita da tribuna e o anjo à esquerda, aleluia, enquanto o anjo está aqui, irmão, está anotando tudo o que nós estamos fazendo. Aleluia. Esse anjo, ele vai levar tudo diante de Deus. E lá naquele portão ali tem 2 anjos como sentinela, guardando. Por isso que eu falo, fique tranquilo, porque Deus está no controle. Então nós temos que desligar de tudo aquilo que está tirando nossa paz, nossa alegria. Aleluia. Porque nós estamos aqui, aleluia, em bom lugar. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, para sair do acomodismo, sair, aleluia, de onde Deus não quer que você esteja, aleluia, porque se você viesse aqui para adorar a Deus, você estava lá glorificando a Deus. Se você estivesse realmente conectado, enquanto a ministração de Deus está sendo ministrada, você estava sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, você estava recebendo os dons mais excelentes do Espírito Santo, você já estava recebendo as visões de Deus, estava recebendo a interpretação da palavra, estava recebendo os dons mais excelentes. Aleluia. Mas não, irmão, nós entramos vazio e saímos vazio para nossa casa e falamos, meu Deus, Deus não falou comigo, não falou mesmo? Deus, olha que você entrou aqui, então, ei, estou falando contigo, aleluia, está me ouvindo? Consegue ouvir a minha voz, não a voz da pastora Patrícia, a voz do Espírito. A voz do Espírito Santo está te chamando a tua atenção, mas você não consegue, porque você está desconectado. Aleluia. Se conecta com Deus aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos, para uns Deus deu o dom da palavra, outros Deus deu a interpretação da palavra, outros deu o dom da cura. E aí vai, irmãos, começar a falar dos dons aqui. Mas ninguém mais quer isso, irmãos. Sinceramente, não quer. Quer assim, que Deus abre a porta de emprego, que Deus prepara uma esposa, que Deus prepara um esposo, para quem já é casado, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E para o Senhor, e para Deus, nada. Aleluia. Todas essas coisas que você está pedindo é passageira. Aleluia. Mas aquilo que nos reserva, irmãos, está acima de nós. O Senhor está acima de mim, de você. Ele está nos aguardando. Então, irmãos, vamos acelerar. Davi estava lá pastoreando a ovelha de seu pai, e Deus estava vendo Davizinho pastoreando. Ele falou assim, este é o meu escolhido, o meu amado. Deus viu a qualidade em Davi que o pai dele não via. Deus viu a qualidade em Davi que os seus irmãos carnais não viram. Aleluia. Deus hoje está vendo aquilo que talvez a tua esposa não vê, o que o teu esposo não vê, o que os seus filhos não vê, o que o teu patrão não vê. Aleluia. O Senhor vê. Aleluia. Este é o meu escolhido. Esse sim vai governar, vai reinar em Israel. Aleluia. Aleluia. E irmãos, a taça da unção já está, irmãos, aqui no alto. Na hora que fizer a oração da fé, aleluia, vai ser derramado sobre as nossas vidas. E aquele que toma posse disso não será mais o mesmo, não será mais a mesma, porque não tem como. Não tem como, irmãos. Aleluia. Quando a unção desce, irmão, a gente não esquece.
É a mesma coisa, mas eu não sei como acontece com vocês. Se eu não consigo, irmão, ir no culto no sábado, porque às vezes acontece alguma coisa, irmãos, eu fico assim, sabe, fora de mim, falo, meu Deus, está faltando alguma coisa, meu Deus, está faltando. O que está faltando? Eu tenho ido na casa do meu Deus adorar o teu santo nome. Mas tem pessoas, irmãos, que não tem isso dentro. Ah, não deu para ir no sábado, vou no domingo, não deu para domingo, vou semana que vem, vou semana que vem, mês que vem, ou ano que vem. Não tem a necessidade de estar na casa do Senhor. Aleluia. Não tem um desejo de estar adorando o nome do Senhor, fazendo um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque, irmão, mesmo Davi cuidando lá, pastoreando a ovelha de seu pai, ele pegava aquela harpa e adorava o Senhor. Deus dava composições de hinos e adoração para Davi. Deus dava composições dos livros que nós amamos muito, que são os Salmos. A gente gosta dos Salmos, né? Salmos 91, Salmos 23. E foi Deus que deu a inspiração para Davi escrever e os outros demais salmos. Pensa, irmão, talvez Davi ali naquele pátio, talvez não sabia escrever, porque estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas mesmo ele não sabendo ler, Deus fez ele compositor. Logicamente depois ele aprendeu, porque ele precisava de ter leitura, porque ele se tornou um rei, que ia governar Israel, Deus em primeiro lugar, e depois ele. Mas lá no passo, não tinha ali uma argila, um pauzinho para escrever aquela letra. Ou seja, Deus dava inteligência, capacidade para ele guardar na mente, no coração, as composições que Deus dava a ele. E você? Nós sabemos ler, nós sabemos escrever, sabemos muitas coisas, mas nós não queremos fazer nada para Deus e queremos receber muito de Deus. Não vamos negligenciar isso não, irmãos. Aleluia. Davi, irmãos, ele tinha um coração, aleluia, puro diante de Deus. Aleluia. Por isso que Deus foi com ele em todos os momentos da sua vida. Lógico que a gente não é perfeito, né, irmãos? Davi também teve seus altos e baixos da vida dele, quando a gente deixa Deus um pouquinho de lado, né? Porque tem momentos que a gente faz isso, né? Davi também fez, por isso que cometeu aquelas situações que todo mundo sabe, que é o adultério e o homicídio. Mas mesmo assim, irmãos, ele foi suficiente para pedir perdão para Deus e Deus o perdoou. Davi também tinha suas fraquezas, como eu e você, nós tínhamos a nossa fraqueza, mas Davi ele caiu, mas ele se levantou. Tem gente que cai e continua prostrado. Davi não, eu caí, mas vou me levantar na presença do meu Deus. Aleluia. E foi isso que ele fez. Por isso que Deus o amava ele, pela sua sinceridade. Então nesta noite, irmão, a unção de Deus, ele vai descer neste lugar, vai descer sobre a tua vida. Você está preparado para, pastor, mas não estou não. Não, desse jeito não quero não. Aleluia. Mas se Deus te escolheu, fica tranquilo que ele vai dar um jeito. Se for para poder tirar, te tira você daí, põe aqui. Se for daqui, te coloca você lá. Ele muda todo o ambiente, mas que tu vai fazer como Davi o fez. Oh, como fez Davi. Aleluia, Deus tirou Davi do convívio de seu pai, Jessé. Qual filho que não gosta de estar na casa de seu pai? E Deus o tirou, sabe para onde que Deus o levou? Para estar servindo o rei Saul, para poder aprender as estratégias de guerra. Porque ele ia se tornar guerreiro, ele precisava saber como combater o seu inimigo. Primeiramente ele foi pajem do rei Saul, guardando os armamentos do rei Saul, e ali ele foi aprendendo. Saul, quando ele não sabia ainda que Davi seria rei, ele tinha ele como filho. Por isso que Jonathan amava Davi mais do que a sua própria alma. Porque Deus já estava preparando para ter alguém lá no acampamento para dar o que para Davi? Vamos, Davi, você consegue, você é capaz, você vai chegar lá. Estava lá Jonathan para, ajudar nos momentos mais difíceis de Davi. Aleluia, porque muitos até dentro do acampamento queriam se levantar contra Davi. Mas Jonas sempre estava ali para ser um apoio. E se você, aleluia, fazer como fez Davi, Deus sempre vai levantar Jonas no teu caminho. Aleluia. Aleluia. Pode muitos te decepcionar contigo, mas Deus levantará Jonathan, que sempre terá uma palavra de amizade, de conforto.
A unção vai descer. Agora, quando descer aí que está o negócio, tudo vai começar a mudar. Ou você querendo ou não, gostando ou não. Aleluia. Você já não vai fazer mais as suas vontades, mas a vontade daquele que te chamou, daquele que te separou. Que palavra linda, irmãos, que Deus nos envia aqui nesta noite. A unção de Deus é coisa linda, irmãos. Quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida, a unção de Deus que nós recebemos, mesmo que você queira mudar, você não vai ser mais o mesmo. Tem pessoas, irmãos, que às vezes até saem da presença de Deus, vai tentar viver com uma vida mundana, como muitos vivem aí fora. Jamais ele vai se igualar com as pessoas do mundo, porque a unção de Deus está sobre ele. E ele vai ter que voltar aonde Deus colocou. Aleluia. E se ele for rebelde, como foi Saul, Deus tira e coloca algo melhor do que você, que vai fazer a diferença na terra. Vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde por esta palavra. Aleluia. Não ignore mais a unção de Deus. Leve mais a sério o que a palavra está dizendo. Aleluia. Você não é mais, nem queira se igualar às pessoas lá fora. Você não é igual mais. Porque o brilho de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você. Aleluia. Ele te chamou para você fazer a diferença no meio dos teus amigos de trabalho, seja no meio da sua família, seja no mercado, seja em qualquer outro lugar que você for, que eles vejam essa marca registrada dentro de você, que é o Espírito Santo. Quando alguém passar perto de você e falar assim, você é crente, louvado seja Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas hoje, irmão, está difícil de olhar para alguém e falar assim, você é crente? Você serve a Deus? Hoje está difícil, irmão, porque está uma mistura. Agora, logicamente, com os salvos, né? Aquele que é salvo no Senhor, aquele que é ungido do Senhor, ele vai discernir quem é realmente quem serve a Deus e quem não serve. Né? Porque Deus, ele revela o oculto, o escondido e o profundo, amém? Que Deus te abençoe, vocês que estiveram comigo nesta live, aleluia, mas jamais ignore a unção de Deus sobre a tua vida. Não importa onde você esteja, se é no estado de São Paulo, outros estados, circunvizinhos aqui, próximo a São Paulo, ou mais longe, seja Mato Grosso, seja lá onde é que você esteja. Não ignore, a unção de Deus está sobre você. Não faça as mesmas coisas que fez o rei Saul com rebeldia, por causa da sua rebeldia, ele recebeu o prêmio, que foi a sua morte. E outro substituiu para fazer aquilo que ele não quis fazer. E Deus foi com Davi até o último dia da vida de Davi. Aleluia. Deus está dizendo, a unção vai fazer a diferença na tua vida. Que Deus te abençoe, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos bater palma bem forte para Jesus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.